Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão, em mais uma análise semanal, uma análise bem interessante que eu queria fazer há um tempo, né? E antes da gente começar, né, o fim de semana, aquela coisa que a gente tá ali, né, meio reflexivo, como foi a semana, né, podemos pensar em vários assuntos, mas antes da gente começar, eu peço aqui para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever nele, comentar, que é muito importante, nós sempre olhamos os comentários são importantes, e vamos nessa, vamos pensar aqui, né, no tema desta gravação, tema muito importante, que trata justamente sobre como que no século XXI, depois de tanto tempo, há muitas pessoas, principalmente os jovens, namorando ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, ou pelo menos namorando regimes autoritários, gostando da ideia do autoritarismo, como é que o autoritarismo em vários espectros políticos começa a voltar, né, no século XXI. Isso é muito interessante e tem várias camadas aí para a gente explorar, fazer uma reflexão breve. Então, de novo, mais uma vez, peço aqui para você curtir este canal, se inscrever, comentar, deixar o seu like, ativar o sininho e vamos nessa, vamos falar sobre isso. Bom, desde que na história, eu sempre falo isso, né? Desde que a história é história, o século XXI, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é basicamente um laboratório, né, de novos experimentos, desde que começou o século XXI. E esses novos experimentos, tanto sociais, políticas ambientais, por exemplo, políticas mais culturais, redes sociais, tudo o surgimento desse desenvolvimento tecnológico junto a essas experimentações políticas, vamos dizer assim, gera uma sensação de bagunça. Sim, a gente vê, por exemplo, a rede social, ela não tem um foco, ela não tem um pilar. Ela basicamente muitas tribos, muitas bolhas de pessoas que ficam degladiando entre si, ou então concordando, depende do tipo de assunto, mas são pessoas que são extremamente, né, bagunçados, né? Vamos dizer, são núcleos muito bagunçados, tá entendendo? E a sensação de desordem do século XXI passa um pouco para gerações mais jovens. Tipo, cara, tá tudo bagunçado, tá tudo, sei lá, tá tudo ruim, a gente não sabe aonde ir, excessos de informações sem um fluxo, sem nada, ou seja, sem um filtro. Todas essas coisas passam uma sensação de desordem, né? Além do que, as informações que chegam, a maioria das vezes não são boas, né? O que viraliza na internet, e isso é do ser humano, são notícias ruins. Isso desde que o mundo é mundo. O ser humano, você vê até aquele pessoal lá no século XX que vendia jornal, muitos falam que inventavam notícias quando eram crianças, né? E vendiam nas estações de trem, inventavam notícias ruins, porque é o que vendia. Fulano morreu, fulano não sei o que. Então, isso é do ser humano. O ser humano gosta de coisa ruim, é a coisa que mais passa para os outros, a coisa que mais viraliza na internet. Então, tudo isso causa uma sensação de desordem. E essa sensação de desordem clama por quê? Por ordem, sabe? Ou seja, a gente gosta de se organizar, a gente gosta de organização, gosta de ter de planejamento, gosta de meta. Você vê também que a internet também vende conteúdos de meta, de duração, de organização, enfim. E essas sensações de desordem clamam por sensações de ordem. Isso, como eu falei, esses coaches comportamentais, por exemplo, eles sempre vendem bem e vendem muito bem porque eles sabem se comunicar, mas sempre vendendo essa coisa de se organizar, sabe? De você se comportar melhor, de você estabelecer metas, ou seja, muitos deles fazem isso, entendeu? E se dão bem nessa história porque é um desejo nosso ter mais ordem, ter mais meta mais estabelecido, seja organizar as coisas todas. Além do que, na própria parte de exercer ordem, há uma desordem, né? Porque cada um diz uma coisa. Se você se organizar desse jeito, você vai se dar bem. Aí o outro, não, se você se organizar desse jeito, você vai se dar bem. Então, também há uma desordem nisso tudo. E o regime autoritário, ele vende, né, a ideia de que, olha, isso está uma bagunça, né? Ele olha para o ponto negativo, isso está uma bagunça e tem que ter uma galera para impor força, sabe?
E essa força vai restaurar o quê? Ordem, vai organizar a sociedade como um todo. Ou seja, isso foi o que aconteceu no século XX. Você vê que todo regime autoritário que subiu no século XX, à direita ou à esquerda, ele subiu porque antes havia uma sensação de desordem na sociedade. Tá entendendo? Você vê que, por exemplo, no caso do Hitler, no nazismo, você tinha uma inflação alemã que foi talvez a maior assassina de todos. Você tinha uma desordem na sociedade como um todo. Havia vários movimentos, vários núcleos, havia disputa política, tem uma série muito boa que mostra esse período pré-nazismo, que é o Babylon Berlin, que é uma série alemã, que eu acho maravilhosa, baseada em livros de um autor alemão que é apaixonado por esse tempo da década de 20. Essa série mostra como que a Alemanha estava completamente desorganizada, toda bagunçada. Essa sensação, repito, de desordem cria essa necessidade de ordem. E aí que entra o autoritário. Agora, autoritarismo é bom? Claro que não. Claro que não é bom, sabe? O ideal é que a gente consiga se organizar democraticamente. Claro, a democracia por si só é uma bagunça, né? Cada um tem uma voz, mas o ideal é que haja liberdade de expressão, que haja vontade popular. Porque o grande benefício da democracia, e isso é uma coisa que eu sempre desafiei, né, as pessoas, o grande benefício da democracia não é você colocar o que você quer no poder. Não é você colocar o que você quer no poder, mas é a possibilidade de você tirar o que você não gosta. Tá entendendo? Essa possibilidade de tirar o que você não gosta só existe na democracia. Não existe em outros regimes. Entendeu? Então, por mais que o mundo esteja nessa desordem, essa guerra cultural entre conservadores e progressistas, ambientalistas de um lado, o cara mais empreendedor do outro, então, por mais que esteja nesse século XXI, nessa desordem, ainda assim ela é melhor do que a ordem, entre aspas, autoritária. É melhor ainda a gente encontrar um meio, né, uma maneira de conseguir organizar isso tudo, e às vezes até um pouco mais forte, mais decisivamente. Eu sempre fui um cara que também acho que exercer autoridade não é o mesmo que ser autoritário, entendeu? Do que a gente buscar alternativas autoritárias, que nunca foram corretas. Um outro fator também, eu falei sobre essa sensação, mas o outro fator é que o judiciário, que é o último poder que deveria errar, e com essa situação toda, ele não consegue dar conta desse bilhão e bilhões e bilhões de pessoas. Eu falo poder judiciário como um todo, no Ocidente, né? Com esses bilhões e bilhões e bilhões de pessoas empreendendo, conversando, dialogando e tal, e ele tenta, de alguma forma, organizar isso, mas não dá conta. Ele não consegue dar conta. E a sensação de desordem é maior ainda. E pior de tudo, muitas vezes o judiciário se torna personalista de vários outros grupos, ou seja, há sempre o juiz que está do lado do outro grupo, o juiz que está do lado do outro grupo. Ou seja, a sensação de desordem do século XXI é geral. É isso que eu quero passar. E a impressão das pessoas é, cara, eu preciso de força, eu preciso de autoridade. Isso é até uma coisa, como eu falei, natural. Mas agora, exercer a autoridade não é mesmo que ser autoritário. Há uma diferença muito grande nisso. É isso que as pessoas deveriam focar mais. Beleza? É com essa indagação aqui, com esse questionamento que eu passo isso para vocês. Né? Será que o século XXI terá autoritarismos crescendo? Será que a gente vai embarcar nessa? Será que as pessoas vão buscar um entendimento melhor? Vão tentar melhorar a democracia? Não sei. Não sei. A coisa não está realmente não tá muito normal na nossa história. Né? E nós vamos acompanhar, né, o que vai acontecendo aí na geopolítica e na política como um todo. Né? Não está muito normal, talvez seja muito pesado, porque o normal é esse mesmo, o normal é bagunça. Se a gente olhar a história, o normal é sempre crise, não esse período de paz que a gente passou aí, de 20 anos, é que é o anormal. O ser humano tende à guerra, tende à desordem, tende a tudo. Mas eu repito, eu acho que o caminho nunca é o autoritarismo, o caminho é sempre a democracia, e eu espero que ela seja, né, valorizada. Né? Claro que ela não é o sistema perfeito, existem muitos problemas, como eu falei, mas o caminho perfeito é a democracia, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Bom fim de semana para todos. Né? Nós temos ainda uma surpresa aí para vocês aí. Fiquem de olho no Poder Global. Nós vamos trazer isso para vocês, que vai ser muito legal, um novo conteúdo aí para vocês. Antes de eu ir embora, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, né? Peço aí humildemente para vocês comentarem, porque é muito importante para a gente. Como diz meu amigo Gabriel Batista, pode não valer muito para vocês, mas vale muito para a gente, é uma verdade. Beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. Tchau, tchau e até a próxima.